Olá, muito bom dia a você ligado na Band. Está começando mais uma edição do Band Entrevista. Nós vamos falar hoje sobre o livro 100 anos de rádio no Brasil. É uma publicação multiplataforma que acaba de ser lançada, foi lançada no evento no Museu da Imagem e do Som de São Paulo. E olha, é um livro bem diferente. Além do conteúdo escrito, ele tem vozes, são mais de 170 vozes de produtores e locutores e profissionais do rádio que trabalham aí, são reconhecidos em todo o país. E você consegue ter acesso através da leitura de QR Codes que estão no conteúdo do livro. Para a gente falar sobre essa publicação, eu tenho a honra de conversar aqui com os 3 autores do livro. Estão eles aqui conosco, o Heródoto Barbeiro, Nilo Frateschi Júnior e o Fernando Vítolo. Inicialmente, muito bom dia, obrigado por participar aqui do Band Entrevista, pessoal. Um abraço, obrigado. Inicialmente... Obrigado, Walter, é um prazer estar aqui. Obrigado, Walter. Prazer de estar com vocês e seus ouvintes. Obrigado. Bom, vamos começar com o professor Heródoto Barbeiro, né, que a gente conhece também de longa data, esse professor de história e também do rádio. Heródoto, a essa altura do campeonato, a gente fica se perguntando, existe inspiração para fazer mais um livro? O que você pode contar com relação à concepção dessa ideia? Olha, Walter, existe sim. Pelo seguinte, porque depende do tema que a gente encontra pela frente. Um tema como esse, como você sabe, é o aniversário de 100 anos da primeira emissão oficial de rádio do Brasil. Ele é um tema apaixonante. Por que razão? Porque é um veículo que tem mais de 100 anos no mundo, tem 100 anos no Brasil oficialmente, e ele continua vivo e atuante em todas as nossas situações de vida. Por esse motivo, é uma grande alavanca para a gente poder escrever um pouquinho e mostrar para as pessoas a grandeza que tem essa comunicação chamada de rádio, viu, Walter? Fernando, eu queria saber um pouquinho como é que foi essa ideia de se tornar um livro multiplataforma, que é uma coisa realmente inovadora, e como é que surgiu esse arranjo aí de confeccionar um livro desse porte? Olha, a ideia do livro é do Nilo, que está aqui no meu lado, meu grande amigo, e depois o Heródoto começou a compartilhar comigo, né, algumas ideias, falando, olha, tem um amigo, o Nilo, publicitário, ele quer fazer um livro comemorativo dos 100 anos de rádio no Brasil, e a gente quer colocar alguns depoimentos nesse livro, né? Aí eu falei assim, como sugestão, né? Eu falei, bom, e se a gente colocasse, em vez de um texto, né, do depoimento, né, ou seja, transcrever o depoimento do pessoal, a gente não colocasse um vídeo, né, dentro do livro? Mas como é que a gente vai colocar um vídeo dentro do livro, né? O livro é papel, é escrito, né? Como é que isso é possível? Assim, olha, a gente coloca um QR Code, a pessoa faz a leitura desse QR Code por meio do celular, que direciona para um vídeo. E aí começou a nossa jornada para escrever aí e confeccionar esse produto tão fantástico. Em menos de um ano, a gente conseguiu entregar e está aí, disponível para todo mundo. Ô Nilo, você que é o pai da ideia, a gente sabe, né, que tem uma quantidade de profissionais do rádio praticamente inesgotável aqui no Brasil, né? Como foi separar esse pessoal? Que critério vocês tiveram? Ficou muita gente boa de fora? Me conta um pouco disso. Realmente, o nosso tempo foi bem curto e nós priorizamos com quem conseguimos os contatos. Tem muita gente de fora e isso nos leva a pensar já num segundo volume, ampliando bem mais, não só dos profissionais do microfone, mas para outras áreas também. Infelizmente, nós só conseguimos colocar 170. Alguns se recusaram a participar, mas o que deu para a gente juntar de grandes locutores, grandes vozes, grandes profissionais, a gente colocou nesse livro aí. E de uma maneira geral, eles estão colocando histórias do rádio, histórias pessoais, o que eles estão falando aí? É uma mescla, uma miscelânea, como é que é? Nós pedimos que cada um deles contasse uma ou duas ou três, o que coubesse no tempo, de histórias significativas que eles vivenciaram no rádio. Então tem histórias emocionantes, tem histórias bem-humoradas, tem de tudo aí. Está bem variado. O Heródoto Barbeiro poderia nos dar uma ideia de uma dessas histórias para a gente ilustrar para o nosso telespectador aqui?
Claro, sem dúvida alguma. Bom, entre essas histórias estão as transformações pelas quais o rádio passou. E hoje o rádio navega na internet, ao lado da televisão, logicamente. E o rádio, com essas novas plataformas, ele ganhou uma dimensão global, uma dimensão universal. Por que razão? Porque como a internet está cobrindo praticamente o globo terrestre como um todo, todas as nossos meios de comunicação, inclusive o seu, estão todos na internet. O que significa, portanto, o seguinte, que hoje a sua audiência não é mais a sua vila, a sua cidade, o seu país. Você tem a comunicação espalhada pelo mundo inteiro. E essa comunicação, ela pode ser por imagem e vídeo, como é o caso da TV, mas ela pode ser muito mais apoiada na audiência, na audição, que é o caso do rádio. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte, nós temos lá uma comunidade brasileira trabalhando no Japão. Pessoal que foi trabalhar para lá e está lá e falam português, estão aprendendo japonês, mas trabalham lá. E eles podem ouvir qualquer das rádios brasileiras, porque todas elas estão na plataforma que você ouve no Japão. Ou seja, eles estão também no YouTube, também no Facebook, também no Twitter, enfim, todas as plataformas. Então, essas transformações são importantes para que as pessoas possam conhecer melhor a realidade do mundo e mais, tomar consciência daquilo que está acontecendo e formar sua própria opinião a respeito dos temas mais importantes. Muito bem, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão envolvendo aquela história antiga que a gente ouve, que o rádio está perdendo a força, o rádio está perdendo para as novas tecnologias. A gente tem certeza que o rádio tem muito fôlego, mas não vou ser eu que vou falar não, vão ser meus convidados. O Band Entrevista faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Band Entrevista, falando hoje sobre o livro Os 100 Anos de Rádio no Brasil. A gente está conversando aqui com os três autores dessa publicação, que é o Fernando Vítolo, o Nilo Frateschi Júnior e o Heródoto Barbeiro. Os três estão aqui comigo. Eu deixei uma pergunta no ar no último bloco, justamente sobre a questão envolvendo a evolução do rádio nesses 100 anos e aquela história antiga que a gente sempre ouviu. Quando surgiu o cinema, quando surgiu a televisão, quando surgiu a internet, de que o rádio poderia perder espaço para essas mídias. E eu queria começar já com o Heródoto. O que você tem a dizer sobre essa questão, Heródoto? Olha, para o pessoal que nos acompanha, Walter, é o seguinte, cada uma dessas mudanças que foram feitas, o rádio, ao invés de morrer, ele ficou cada vez mais forte. Ele começou nas ondas médias, depois passou para a frequência modulada, depois ele passou para o estéreo, e finalmente ele chegou na internet. Muito bem. O que acontece foi o seguinte, hoje o rádio, ele compete com outras mídias. Hoje ele está muito mais forte que em qualquer momento do passado. Por que razão? Porque ele está em multiplataforma. E se ele está em multiplataforma, ele é capaz de alcançar os pontos mais inacreditáveis possíveis. Vamos dar um exemplo. Vou pegar, por exemplo, uma pequena rádio comunitária que tem num bairro de Campinas ou na região da Grande Campinas. Uma rádio comunitária, ela tem autorização só para 25 watts de potência. Olha, 25 watts de potência é uma lâmpada de LED de 25 watts, é até pequena. Então, onde é que ela pega? Ela pega só no quarteirão. É uma rádio comunitária, ela vai falar do quarteirão. Muito bem. Aí o pessoal lá que cuida da rádio resolve colocar essa rádio na internet. O que acontece? A rádio comunitária, ela pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo onde não houver bloqueio de internet, em todos os países democráticos isso acontece, você vai poder ouvir a rádio comunitária de Campinas ou da região da Grande Campinas, em qualquer lugar. Então, a gente precisa entender o seguinte, tecnologia não mata o rádio, tecnologia turbina o rádio. E o exemplo mais importante são as mídias sociais hoje que carregam o rádio para qualquer ponto do planeta Terra. É uma observação bem interessante, que as mídias mais ajudam do que atrapalham o rádio. Ô Nilo, com relação aí também a questão envolvendo custos, né? Eu acho que dentro desse raciocínio que o Heródoto traçou, os custos também foram reduzidos nos últimos anos, né? No passado eram questões lá envolvendo equipamento importado e hoje em dia o rádio pode ser tocado com um computador, uma mesa de som relativamente simples. Essa coisa também evoluiu, né? Evoluiu sim, e não foi só o rádio que mudou. Você tocou num ponto interessante, que são os anunciantes, quem paga essa conta.
Esse dinheiro do mercado publicitário, que há alguns anos atrás era distribuído em rádio, televisão, cinema, outdoor, revista, jornal, hoje ele é rateado por N plataformas de mídia, e o dinheiro diminuiu. Então, você tinha aqueles grandes faturamentos de rádio há 10 anos atrás, que hoje não tem mais. Se você pensar que a Volkswagen, quando lançava um automóvel, lançava no Jornal Nacional ou no Fantástico, investiam um dinheiro muito grande. Hoje ela fala direto com quem tem interesse naquele automóvel. Então, isso mudou bastante. Por conta disso, e a tecnologia nos ajudou, o custo operacional da rádio também diminuiu. Não só com equipamento, mas com a forma de transmissão. Tudo isso acabou barateando e democratizando o rádio. Agora, eu queria uma impressão de vocês três sobre a questão do formato. Por que o rádio é considerado tão amigo, tão companheiro? O que diferencia, já que hoje é tudo multiplataforma? Por que o rádio ainda desperta essa paixão? A gente pode dar a palavra, começando aqui com o Fernando. Olha, eu acredito que o ponto importante aí, o ponto-chave é que, primeiro, para você ouvir o rádio, você não precisa contar com a sua visão. Você pode ouvir ele de qualquer lugar, fazendo outras atividades, inclusive dirigindo, fazendo exercício, lavando louça, pendurando roupa, não é mesmo? Então, a gente pode ouvir o rádio em qualquer ambiente. Eu, por exemplo, escuto o rádio hoje através do YouTube enquanto eu estou trabalhando. Então, lá de manhã, sintonizo o rádio no Heródoto Barbeiro e começo a ouvir as principais notícias do dia. Então, é muito simples, muito fácil. Outro ponto importante para isso é a questão da conexão que você tem com o público. Então, hoje eu posso mandar um WhatsApp diretamente para a rádio, interagir com a rádio, mandar uma mensagem: olha, está acontecendo tal coisa em tal lugar, vocês viram isso que está acontecendo? O metrô parou, né? O ônibus quebrou, um acidente em tal lugar. Então, essa interação deixa o ouvinte muito mais próximo da rádio. Você, Nilo, o que acha? É exatamente isso. Eu não tenho muito a acrescentar, não. O Fernando já disse muito bem e concordo plenamente com ele. Eu queria falar com o Heródoto o seguinte: eu me lembro, eu trabalhava na Rádio CBN no período em que o Heródoto trabalhava também, e eu me lembro que nos anos 2000 existia lá uma expectativa muito grande de se criar o rádio digital. Mas naquele tempo tinha que ter um investimento imenso, tanto no transmissor quanto nos equipamentos, e a ideia acabou acabou naufragando justamente por conta do custo e porque também começou-se a usar os aplicativos de celular para ouvir aquelas rádios AM, por exemplo, com bom som. Quer dizer, não dá para prever muito tecnologia do futuro também. Às vezes a gente tenta se antecipar, né, Heródoto? E o negócio não dá certo, né? Exatamente. E aí, Walter, pessoal que nos acompanha em Campinas sabe o seguinte: existe aquilo que a gente chama de uma destruição criativa, que é uma tese que o pessoal da área de economia da Unicamp aí, que você conhece tão bem, sabe melhor do que nós. Ou seja, a economia capitalista, ela se altera de acordo com as coisas que vamos substituindo. Por exemplo, o seguinte, imagina, Walter, não é do seu tempo, mas imagina um carro, por exemplo, que tivesse um carburador. Você chegar para um jovem hoje e falar: esse carro tem carburador? Ele fala: o que é carburador? É aquela peça que mistura a gasolina com ar e faz o motor funcionar. Ah, não tem. Tá? Claro que não. Por quê? Porque hoje toda essa parte dos automóveis foi substituída por uma parte eletrônica. Você não consegue mexer num carro hoje se você não tiver um computador, não botar o computador em cima do capô do carro. A mesma coisa aconteceu com o rádio. Algumas tecnologias, como essa que você citou do rádio digital, elas mostraram potente. Onde? Nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro, tem grana, etc. Você ia ter que mudar o aparelho de rádio, ia ter que mudar também o transmissor da empresa. No caso brasileiro, como você lembrou muito bem, isso ficou inviável. Mas, de repente, mais do que de repente, aparece um elemento destruidor disso. Ela foi destruída pela internet. E aí eu pergunto para você: se eu falei agora há pouquinho que uma rádio comunitária, pequena rádio, é capaz de estar na internet, é sinal que o custo é muito baixinho, senão ela não suportaria. Portanto, eu acho que foi essa mudança de tecnologia, essa mudança de paradigma que derrubou o preço
e fez com que, então, essa tecnologia ficasse cada vez mais disponível para todo mundo. Muito bem. Bom, vocês estão acompanhando, está vendo aqui que o debate é de altíssimo nível, né? Tem profissionais gabaritados aqui, conhecem como ninguém o meio rádio. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, Band Entrevista vai falar, a gente já falou aqui sobre a questão envolvendo tecnologia, a evolução do rádio, mas não falamos ainda da apresentação dos profissionais, os locutores, os jornalistas, as pessoas que produzem o rádio. O que mudou ao longo desse tempo todo? Não saia daí, Band Entrevista volta já. Estamos de volta com Band Entrevista. Muito bom dia para você que sintonizou a Band agora, viu? Nós estamos falando aqui sobre o livro Os 100 Anos do Rádio, que foi recentemente lançado no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, justamente para comemorar o centenário desse veículo tão apaixonante. Nós estamos conversando aqui com os 3 autores dessa publicação, que é o Fernando Vítolo, o Nilo Frateschi Júnior e o Heródoto Barbeiro. Bom, eu deixei uma pergunta para os 3 no ar, justamente sobre a questão da evolução também da apresentação, os profissionais do rádio. Eu me lembro que no passado era necessário o homem ter aquele vozeirão mais grave e a mulher ter aquela voz mais suave, mais melosa às vezes. Isso ao longo do tempo, recentemente, pelo menos, não é mais necessário. Heródoto, o que você pode me dizer sobre isso? Olha, o que eu tenho para dizer é o seguinte, é que você conquista as pessoas por vários atributos. Você diz, as pessoas muito bem, que têm uma voz muito boa, que têm uma presença muito boa, as mulheres muito bonitas, etc., elas conquistam. Mas não é o suficiente mais. Por que razão? Porque você tem uma grande concorrência. Então, eu acho que o que ganha hoje no rádio é o conteúdo. Não é se você tem uma voz de tenor, de barítono ou baixo, ou de soprano, sopranino, contralto, nada disso, né? Que são as vozes humanas. Não há necessidade. Eu acho desde que você saiba o que está dizendo. Tem credibilidade. A questão fundamental, Walter, é a credibilidade. É isso que conquista o ouvinte, seja para um show, seja para um programa musical, seja para um programa jornalístico. Sem credibilidade, você pode ter a melhor voz do mundo, que ninguém vai te acompanhar. Agora eu vou dirigir uma pergunta aqui para o Nilo Frateschi Júnior. Nilo, a gente historicamente sempre ouviu falar que o profissional que inicia no rádio tem mais facilidade para depois ter desenvoltura para atuar em outros veículos, como a televisão, por exemplo. Isso continua sendo assim? Continua assim. Historicamente é assim, né? A televisão surgiu com os profissionais de rádio. O contrário, já não acredito. Os profissionais terão muita dificuldade em sair da televisão e ir para o rádio. É um outro formato, ele é muito mais dinâmico, ao vivo, né? Então, acho que historicamente isso prova e continua sendo assim. O profissional de rádio está preparado para qualquer outra plataforma. O Fernando já falou para a gente aqui que escuta desde cedo o rádio e eu queria saber dele pessoalmente o que chama mais a atenção. Existem vários estilos, você tem locutores, profissionais do rádio preferidos ou tudo para você diverte? Olha, igual o Heródoto mencionou, o que me chama a atenção e me atrai é a parte do conteúdo. Então, quando eu vou sintonizar numa rádio, eu estou preocupado com aquilo que eu vou ouvir. Eu vou aprender uma informação nova, vou ter uma aplicação daquilo para o meu dia a dia. O profissional que está falando ali comigo, ele tem credibilidade, né? Eu posso confiar na informação que está sendo transmitida. Eu acho que isso está acima de todos os fatores. Heródoto, agora tem um ponto também que a gente não pode deixar de discutir, que é a questão envolvendo a estrutura, os profissionais, a quantidade os produtores, porque a gente observa que redações, de uma maneira geral, não só no rádio, estão cada vez mais enxutas. Como que o rádio está conseguindo manter o imediatismo que é exigido desse veículo com a situação atual? Olha, que o pessoal, contando, né, Walter, para o pessoal que está fora do centro, só um bastidorzinho, realmente você tocou no ponto central, as redações estão muito pequenas. Mas no passado também, Walter, o processo de produção de uma notícia, ele era muito longo. Você tinha o pauteiro, tinha o redator, tinha o editor-chefe, tinha o locutor, enfim. Hoje,
As pessoas que trabalham em comunicação de uma maneira geral, não necessariamente só no rádio, mas também na televisão e outros lados, hoje ele se tornou também um jornalista de várias atividades. O jornalista hoje, ele tem que estar capacitado, por exemplo, para ir para a rua e para fazer um vídeo, ou para fazer um áudio, ou para fazer uma entrevista, ou para falar, ou para sentar aqui no computador, onde eu estou sentado agora, e escrever um texto. Então, ele também teve que desenvolver várias atividades. Com isso, o número de pessoas, ele reduziu. Isso é um ponto. O outro ponto é que, como disse o Nilo, a publicidade que mantinha os veículos de comunicação tradicionais, ela passou uma boa parte dela para dentro da internet. Na internet, ela está pulverizada. Então, quer dizer, consequentemente, não é as empresas, elas não têm mais o mesmo faturamento que tinham no passado. Então, por esse motivo, elas conseguiram diminuir o custo com a tecnologia e também com a melhor formação dos jornalistas, para que eles estejam capacitados a fazer todas as funções que um comunicador de rádio faz, seja na apresentação de um programa musical, seja de um programa de um sertanejo, ou seja, num programa informativo, como tantos a gente tem aqui na região de Campinas. Maravilha. Pessoal, eu ficaria horas aqui conversando com vocês três sobre o rádio, mas infelizmente nosso tempo se esgotou, passou rápido demais o período todo aqui da entrevista. Eu quero agradecer muito Heródoto Barbeiro, Nilo Frateschi Júnior e Fernando Vítolo. Sucesso para vocês ainda mais, sucesso aí no livro também. Muito obrigado pela gentileza, um bom dia para vocês, viu? Um abraço. Bom dia, a gente que agradece. Muito obrigado. Eu queria fazer um registro aqui, um agradecimento a você e ao Rodrigo Neves, da ESP, e também diretor regional da Band, por todo o apoio que nos tem dado. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Bom, Band Entrevista fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau.